latência do canal Instagram. Tudo tranquilo aí, pessoal. Gente, olha só, eu tenho um convidado aqui muito especial hoje. Ele tem um verdadeiro fã-clube aqui no canal, e o fã-clube dele é merecido. Porque eu considero ele um dos melhores analistas do Cone Sul do planeta. O cara é simplesmente fantástico. Pessoa que eu tenho uma admiração muito grande por ele, não só como militar, como irmão de armas, tá? Mas também pelo trabalho dele, que eu acho irrepreensível, simplesmente fora disso. Eu tô falando do Coronel Coutinho. Alguns de vocês já estão inscritos no canal dele no Telegram. Quem não tá inscrito, tá devendo, o link tá aqui na descrição. Vamos seguir, gente, que é referência, tá? Então é sempre uma alegria muito grande quando a gente traz os amigos aqui. Coutinho, Laterza, a turma toda aí. Coutinho, Coronel, tá contigo a manobra aí. O que tá acontecendo na Ucrânia aí? Inicialmente, só agradecer, como sempre, né? O comandante Farinas sempre muito gentil aí, agradeço as palavras. Eu estou longe de ter essa capacidade toda, mas a gente procura estudar bastante e está sempre fazendo análise. Acho que o seu canal, a forma como você trabalha aqui, é, sem sombra de dúvida, uma referência para mim. Então, quando eu comecei a fazer meu canal, está aí na descrição, né? Está aí embaixo do meu nome aí, o canal Guerra Russo-Ucraniana, é que eu já vinha acompanhando os conflitos, né? Quando eu fiz uma especialização na UNB, que ano que foi aquilo ali, 2016, 2017, eu acho, meu tema já foi o conflito russo-ucraniano, tá? Em 2014 eu era tido lá na Rússia, já estava trabalhando com isso. Trabalhei com os ucranianos em 1996, mal tinha acabado a União Soviética, né? Então eu venho lidando com esse assunto, com os conflitos das ex-repúblicas da União Soviética há muito tempo, né? Então eu gosto muito desse assunto e agradeço essa oportunidade que o comandante Farinas sempre nos dá de fazer o nosso transmitir as nossas pesquisas, aquilo que nós fizemos, né? Eu publico muitos artigos aí no Viagem General também, está sempre publicando alguma coisa, pelo menos uma vez por semana, agora eu estou publicando alguma coisa. Tá certo? Então, feita essa introdução aí, eu cumprimento a todos os nossos pessoal que está nos assistindo aí nas diversas mídias sociais, nesse prestigiado canal da Arte da Guerra, e também agradeço a todos os parceiros dessa comunidade aí. Bom, comandante, para a gente fazer a nossa análise de hoje, desde ontem e desde a semana passada, a gente vem acompanhando esses movimentos, né, desencadeados pelo presidente Trump em relação ao início das negociações que poderiam levar essa guerra ao seu fim. É uma promessa de campanha do Trump, etc. Bom, e ontem nós tivemos uma reunião lá em Riad. O Caio já foi promovido a general aí, tá? Gosto muito do Caio aí. Sucesso aí, Caio. O Caio vai prestar concurso para a mãe. Ele não sabe ainda, mas é uma longa caminhada. Uma longa caminhada. Bom, um abraço para ele aí, tá? Então, nós temos aí tivemos ontem a nossa reunião de Riad, que é até o que eu gostaria de comentar aqui hoje, né? Vou comentar assim 30 segundos, porque hoje tiveram outros pontos mais importantes para a gente comentar, que foram os embates de discussão de um lado e de outro aí, do Trump com o Zelensky. Isso aí merece algumas considerações para a gente entender o que está ocorrendo por trás de tudo isso aí, um enfoque um pouco mais geopolítico. Mas falando muito rapidamente da reunião de ontem, uma delegação dos Estados Unidos, esteve lá com o secretário de Estado Marco Rubio, chefiando, tinha o diretor-geral da CIA, tá? que é o Ratcliffe, né? John Ratcliffe. Nós tínhamos aí o Michael Waltz, que é o assessor de segurança nacional do Trump, ex-operador especial, tropa de operações especiais, forças especiais dos Estados Unidos, então tem experiência militar, e o habilidosíssimo embaixador Steve Witkoff. Tá? Essa era a delegação dos Estados Unidos. E da delegação da Rússia, basicamente, era o Sergei Lavrov, né, que é o mestre aí da diplomacia, uma pessoa assim, calejada na diplomacia aí há muitos anos, assessorado por o Yuri Ushakov, que 77 anos, bastante experiente, é o assessor de política externa do presidente Putin. Tá? Também o Sergei Narishkin, que é o chefe externa, o equivalente da CIA. Então, aí temos as duas inteligências aí sentadas na mesa e devem ter conversado bastante. Lembrando que o serviço de inteligência ucraniano, ele é cria da CIA. Se tem alguém que entende muito bem da inteligência da Ucrânia, chama-se CIA. Tá? Inclusive, a segurança pessoal dos Zelensky era feita pelos norte-americanos. Tá? Então, eu não sei como é que está hoje em dia. Não deve ser mais, né, nessa altura do campeonato. E também teve um outro perfil um pouco diferente, a delegação russa, que era o Kirill Dmitriev. É um economista importante, ele já trabalhou nos Estados Unidos no mercado financeiro, ele tem uma larga experiência no mercado financeiro, e ele está ali por um motivo muito específico, né, que é provavelmente para tratar das questões econômicas e basicamente as questões das sanções. Né, basicamente as questões das sanções. Eu costumo dizer o seguinte, todo mundo fala aí, não, a Rússia está conseguindo sobreviver muito bem a essas sanções aí, que foram aplicadas contra a Rússia, seja pelos Estados Unidos, seja pela União Europeia. Verdade, mas se você está indo bem em relação a essas sanções, não quer dizer que o mundo não seria melhor sem sanções. Né? Então, se a Rússia está indo bem com essas sanções todas, que são sem precedentes na história, tá? As sanções que a Rússia está sofrendo, inclusive com confisco de recursos russos que estavam aplicados, inclusive com títulos da dívida dos Estados Unidos, né? Inclusive, que foram confiscados e tal, então estão retidos, né? E alguns deles até repassados para a Ucrânia. Então, essa confusão toda. Então, essas são os dois times que estão negociando, basicamente. Aí eu vou. Essa reunião de Riad, ela foi uma reunião preparatória. Preparatória é um possível encontro, que não tem data marcada aí entre Trump e Putin, que deve sair correr, mas precisa ser costurado esse encontro, né? Que é um encontro de mais alto nível. E também vai estabelecer alguns. Vamos dizer, como é que vão ser os processos dessa negociação.
Tá? Então, a primeira coisa que ficou definido é basicamente o objetivo dessa negociação. Isso é muito importante quando você está estabelecendo um processo de negociação, uma negociação, que é basicamente qual é o objetivo, onde a gente quer chegar, qual é o estado final desejado. O estado final desejado, eu diria que é um objetivo político, segundo o Marco Rubio, esse objetivo foi definido nessa reunião. Seria estabelecer, essa palavra dele, entre aspas, uma paz duradoura e aceitável para todas as partes envolvidas. Então, assim, para todas as partes envolvidas, obviamente, ele está falando também da União Europeia, ele está falando também da Ucrânia. Não está falando só dos Estados Unidos, não está falando só de Rússia. Então, esse talvez seja o dado mais relevante. E também eles chegaram a comentar, eles chegaram a falar das etapas, falou que a primeira etapa seria de reconstruir os canais diplomáticos que foram degradados desde 2014, não é isso? Foram degradados com expulsões de ambos os lados, diplomatas, cada vez que ia ser aplicada uma sanção, um lado mandava embora ajudas militares, diplomatas, pessoal de inteligência, então tudo isso vai ser reconstruído, os consulados que foram fechados vão ser reabertos, isso ficou definido. Então a primeira etapa vai ser essa aí. Tá? Depois vai entrar numa etapa para discutir o que ele chamou de aspectos geopolíticos e econômicos. E aí vai ter que chamar os atores envolvidos. Por exemplo, aspectos econômicos, obviamente, ele está falando das sanções. E ele precisa da União Europeia sentada à mesa nessa hora. Não tem como falar de sanções sem estar com a União Europeia sentada à mesa, porque senão adianta os Estados Unidos com sanções e a União Europeia não. Mas, então, fica claro para mim que a União Europeia, e o Marco Rubio falou isso basicamente. Né? Tá certo? Então, assim, sobre a reunião seria isso. Tá? Tem algum comentário aí que você gostaria de fazer, que eu aprofundasse mais um pouco, momento? Não, Coutinho, eu só queria saber o seguinte, né? Se você acha que o Trump tem pressa. Isso dito pelo Marco Rubio, isso tem pressa. Ele falou que ele entrou nesse detalhe aí, né? Das diretrizes que ele recebeu do presidente Trump. E as diretrizes que ele recebeu do presidente Trump é ser o mais ágil e rápido possível. Agora, ele falou que precisa dessa etapa inicial de reconstruir os canais diplomáticos, porque eles foram destruídos. Então, não tem como ir para frente numa negociação só com 3 de um lado e 3 do outro. Precisa de toda essa equipe em Moscou, e toda essa equipe em Washington mobilizada, seja com a inteligência, então todas as embaixadas desse país, os agios militares, muitos foram expulsos de um lado e do outro, precisa reconstruir. Né? Isso, para mim, é um indício positivo, né, de que a diplomacia voltou. Né? A diplomacia que estava suspensa, que estava adormecida, que estava quase morta, ela voltou. Então, assim, mas, dito pelo próprio Marco Rubio, sim, o presidente Trump, a diretriz que ele recebeu é ser o mais rápido possível nesse processo. Tá? Bom, seria isso. Então, com relação à negociação, e se tiver alguma dúvida, a gente pode aprofundar mais um pouco. Mas eu gostaria de falar sobre os problemas que aconteceram hoje, que esse aí realmente merece uma análise um pouco mais geopolítica.